Começa agora mais um X da Questão, ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela. Tem também o nosso telefone, nosso e-mail e nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook, estamos lá no YouTube, onde você também acompanha o nosso programa em tempo real. Bom, gente, no programa de hoje vamos falar do movimento aí em prol da criação de mais 2 conselhos tutelares em Rio Preto, né? Rio Preto, com mais de 500 mil habitantes, tem apenas 2 conselhos tutelares, o Norte e o Sul, enquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente recomenda que deve existir um conselho tutelar a cada 100 mil habitantes. Eu quero lembrar que os vereadores chegaram a aprovar uma emenda ao orçamento do município destinando R$1.700.000 para tal fim aí para os 2 conselhos, né? Mas a emenda foi vetada pelo Executivo e aguarda análise aqui pela Câmara. Mas sobre isso, sobre esse movimento, para entender direitinho o papel do Conselho Tutelar, o papel dos conselheiros, converso agora com dois conselheiros tutelares, o Breno Aragon e a Fernanda Carolina Zig. É isso? Obrigado aos dois pela presença. Vamos lá, então. Breno, para a gente começar a abrir aqui, para quem todo mundo ouve falar, Conselho Tutelar, qual o papel de um Conselho Tutelar e de um conselheiro tutelar? Bom dia, né, Alexandre? Obrigado pela recepção. E obrigado por essa pergunta, porque o Conselho Tutelar, muitas vezes, criou uma mística quase como se fosse o homem do saco, né? Que antigamente as avós falavam, se ficar na rua, o homem do saco leva, né? E muita gente, até hoje, enxerga o Conselho Tutelar como um órgão punitivo para as famílias, um órgão que, olha, se não fizer isso, a gente vai tirar teu filho. E não podia estar mais errado. O Conselho Tutelar, ele é instituído pelo ECA, que esse ano vai fazer 35 anos, e o nosso papel é ser o guardião desse estatuto. Ou seja, as violações de direito nem sempre acontecem pelos pais, pelas mães, pela família. Muitas vezes tem violações de direitos que acontecem pelo Estado. E quem é que vai cobrar o Estado? E é aí que surge essa figura do conselheiro. Nós somos a voz da sociedade para saber também, na medida da lei, entender as necessidades das famílias e não sair punindo, e ser na letra da lei, não judicializar tudo, tentar resolver o problema que envolve essa família, mas nós também somos um órgão independente para poder cobrar da prefeitura, dos órgãos de atuação, que eles cumpram o seu papel. E se não cumprirem, o Conselho Tutelar, muitas vezes, as pessoas acham que a gente pune mais os pais e as mães. Mas nos bastidores, muitas vezes, a gente também pune muito o Estado, a gente cobra muito do Estado. Então é esse o papel do Conselho, garantir o que está no ECA e cobrar de quem for necessário e articular soluções para os problemas da família desses menores. E no caso não é uma punição a alguém, é a proteção da criança, do adolescente. Vocês dois são conselheiros do Sul, né? Queria que vocês falassem um pouco a área de atuação do Sul e do Norte, porque quando a gente fala Sul, imagina ali Quinta do Golfe, JK, mas não, né? O Sul engloba uma área que tem muitos bairros aí com problemas sociais graves, né? Sim. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Boa tarde, bom dia a todos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque reprisa toda nervosa, hora. Né? Hoje os conselhos tutelares são divididos pela uma linha imaginária da Avenida Badibacite, Juscelino Kubitschek, e vem pela Avenida Filadélfia. Então, o que atende Avenida Badibacite para cima, Boa Vista, é tudo região norte. Central para cá é tudo região sul. Então, a gente sempre tem essa linha imaginária. Nós já temos todos os bairros, né? Mas no site da prefeitura também tem essa disponibilidade, né? Para saber. Então, hoje, quando acontece alguma situação nesses bairros, a gente, se não for nosso, a gente aciona o Conselho Norte.
Muito bom. Queria que vocês falassem um pouquinho do trabalho. Eu sei que vocês trabalham 24 horas por dia, são 10 conselheiros em Rio Preto, 5 Norte, 5 Sul. Como é que vocês desempenham esse papel? Um papel que é quase, para chegar lá, quase um vereador, né? Porque vocês têm mandato, são eleitos por voto popular, tem salário e acho que ninguém pode mexer, não tem uma autoridade que manda em vocês, né? Exato. Assim, óbvio, o Conselho Tutelar, assim como todo cidadão, nós estamos sujeitos à lei. Sim, né? Se nós fizermos alguma medida absurda, e infelizmente tem alguns conselhos ao longo do Brasil que tem isso, seja por falta de capacitação ou por fórum pessoal do conselheiro, ele pode ser representado e punido. Claro. Mas nós temos essa prerrogativa de sermos um órgão independente, autônomo. Tem autonomia, né? E eleitos por votação popular. É o voto nominal, direto no conselheiro. Então, é a população que nos elege. Durante muitos anos, cada cidade fazia o seu processo eleitoral de uma forma e em uma época. Nessa última que nós participamos, foi a primeira vez na história do Brasil que teve uma eleição unificada para os conselheiros tutelares. E aí pode se debater um pouco mais o papel e tudo mais, mas eu acho que até nessa parte de autoridade, a minha companheira, que além de conselheira também é advogada, ela sabe falar até melhor do que eu. Essa questão da autonomia funcional que nós temos, né? Somente quem pode rever uma ação nossa é só o judiciário, a vara da infância. Então, nós temos essa autonomia, né? Nós temos o poder do juiz, poder do Ministério Público, com os nossos limites legais, né? Que tem muitas coisas que a gente também nós também não podemos fazer, mas que está determinado em lei. Mas nós podemos, como poder de juiz, requisitar algumas ações do poder público para que seja cumprido. E não sendo cumprido, também temos penalidades na lei que vai ser encaminhado para a vara, para o Ministério Público, quando necessário, para que eles apliquem as medidas, as penalidades, para quem não atendeu o pedido do Conselho Tutelar. E eu acho que é bom ressaltar que vocês têm um papel também que não é de investigar ou punir. A menor suspeita de uma violação de um direito de uma criança, vocês podem agir. Como é que funciona esse papel de vocês? Até dá para dizer que é uma busca ativa? Na verdade, a gente, com indícios, né, tendo informações, a gente já tem a obrigação de fazer a proteção daquela criança. Então, a gente busca, junto com a rede de proteção, familiares que possam fazer essa proteção, né? Né, Breno? Pode ir. Não, assim, a proteção, porque qual que é o pensamento da lei? Quem vai se preocupar em determinar culpa é o devido processo legal e a investigação policial. Na mera suspeita, qual que é o pensamento do legislador por trás disso? Olha, tem uma suspeita de que um pai esteja abusando, ou batendo muito, ou sendo negligente com o filho. Dá para a gente determinar em tempo muito rápido se é verdade ou não? Não, ele é um cidadão, ele tem seus direitos civis. Mas o que dá para a gente fazer para evitar na hora? Ou afastar do lar, tem a lei Henri Borel, mais recente, também tem a lei Maria da Penha, ou tirar a criança daquele lar. Então, às vezes, tem até adolescentes que entram em conflito e tal, e quando a gente vai lidar com pais que ficam muito angustiados se eles foram privados desse convívio, eu sempre falo para eles, pai, mãe, se você não tem culpa do que está acontecendo, pensa bem. É só você ir lá no juiz, conversar, mostrar as provas. Teu filho vai passar por uma avaliação psicológica, teu filho vai passar por toda a estrutura que a rede de proteção pode oferecer. E se for constatado que era improcedente, no limite você perdeu 1 semana, 2 de convivência para o seu filho, você vai ter uma vida inteira de uma convivência, de uma harmonia com ele. Por agora nós estamos preservando o direito. Então, não é incomum adolescentes, às vezes, estarem em fases e aí acaba tendo agressões dentro de casa. E, às vezes, essa medida na mera suspeita, ela nos dá a garantia, né, e aquele olhar
clínico que o conselheiro tem quando ele vê uma situação, que ele fala assim, olha, não dá, né? Acho que todos nós, né, Fernanda, já passamos por situação que a gente foi numa ocorrência, né? Chegando lá, a impressão do conselheiro foi, gente, não dá. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas por via das dúvidas, vamos tirar os menores desse ambiente conflituoso e vamos tentar. E o ECA, ele preconiza uma coisa muito legal, não precisa ser só familiar. Às vezes, quem está nos assistindo, se tem um vínculo afetivo com um menor que esteja sendo vítima de violação de direitos, essa pessoa também pode ter uma guarda, um termo de responsabilidade, para que a nossa atuação, o pensamento é o seguinte, você tem uma criança que está sendo vítima de alguma violência, você vai trazer uma violência ainda maior, privando ele do contato com os amigos, do contato com a escola, do contato com tudo que ele conhece, que é o mundinho dele. Sim. Então a gente sempre tenta preservar isso. Lembrando sempre, né, que quem aplica a medida de proteção é o judiciário, né? O conselho, ele vai estar atuando naquela medida emergencial flagrante que está acontecendo. Ainda assim, imediatamente, assim que possível, nós temos que encaminhar essa decisão que nós tivemos para o judiciário rever se eles vão manter a nossa decisão, se vai reverter ou não. Porque eles que podem trabalhar com questões de guarda, com acolhimento, somente o judiciário que faz acolhimento. Então tem falar, o conselho vai pegar, vai acolher. Não, o conselho só vai em situação realmente emergencial, a criança está sozinha, não tem ninguém para poder fazer a proteção. Surgiu uma pessoa, uma madrinha que tem um vínculo afetivo com aquela criança, a gente entrega, porque o acolhimento também não deixa de ser uma violação, um trauma para essa criança e para um acolhimento, né? Então... E na prática, como é que faz? Vocês vão, por exemplo, ter uma denúncia, uma criança está sendo vítima do pai, vamos dar um exemplo aí, que acho que é o mais corriqueiro. Como vocês chegam, batem palma na casa, viemos aqui, como a polícia vai junto, quem garante a segurança de vocês? Porque eu imagino que a maioria das vezes são... Depende muito da denúncia, né? Depende muito de onde vem, se vem da rede, se vem de uma escola. Mas situações de crime, a criança está sendo agredida, está sendo espancada, é a polícia que tem que ser acionada. O conselho, ele só vai mesmo na questão da proteção. Não que ele não vá trabalhar posteriormente nessa situação. Entendi. Então, não é vocês que vão lá e pegam vocês até acompanham a polícia. Polícia foi acionada, a polícia registrou a ocorrência, a polícia verificou um outro familiar que chegou, a polícia que faz essa busca toda, né, Breno? Pode complementar. Não, até recentemente, né, teve um caso de 3 crianças que eu acolhi, a polícia nos acionou. Porque ligaram, tinha um menininho de 3 anos perambulando pelo bairro, isso é crime, é abandono de incapaz, então por que é importante desmistificar? Às vezes a pessoa fala, tem um abandono de incapaz aqui. O conselho tutelar, ele não tem poder de polícia de entrar na casa das pessoas em suspeita de crime flagrante. Então, muitas vezes a polícia, a GCM, nos chama após ter constatado uma situação de crime e ele não sabe o que fazer com aquela criança. E aí, às vezes, a gente consegue orientar, porque tem outro parente lá responsável, e na falta da família, né, porque o ECA, ele preconiza, quem que tem que proteger a criança? A família, a sociedade e o Estado em última instância. Nós somos o representante do Estado nessa situação. Então, eu fui chamado pela polícia por esse crime de abandono de incapaz, entrei na casa junto com o policial. Eu constatei uma casa sem condições de higiene nenhuma para aqueles menores viverem lá, vi que o pé estava ali, falei com o meu colegiado, vamos acolher como proteção imediata, amanhã a gente manda para o judiciário. Nesse meio tempo apareceu a mãe, apareceu a madrinha tinha um local com condições deles ficarem, né? Então revogou, mas mandou para o juiz continuar acompanhando o caso. E é até engraçado, porque o primeiro acolhimento que a gente fez na nossa história de conselheiros foi juntos, né, Fernanda? Sim, foi. Foram 2 crianças que estavam perambulando também por bairro, uma pequenininha de 7 anos, outra de 3. A gente pegou essas crianças, tentamos localizar a família, não conseguimos. Levamos, os pais apareceram naquela tarde, explicaram por que estava, e a gente falou, olha, tudo bem, mas... Fizemos um boletim de ocorrência por abandono de incapaz, porque foi um crime flagrante. Colocamos a rede de assistência social para acompanhar esse pai.
Ou seja, o nosso papel é sempre assim, resolvemos o problema imediato? Resolvemos. O que a gente tem que fazer? Acionar os serviços públicos para que essa família que teve um problema, que teve um episódio que, né, se o conselho teve que ser chamado de urgência, aconteceu alguma coisa, o assistente social, o médico da UBS, às vezes remanejar uma escola mais perto da casa da pessoa. Então a gente é o órgão que vê e fala assim, o que você precisa de serviço para teu filho estar bem protegido, estar bem amparado? Tá difícil levar na escola porque é isso? Vamos tentar fazer uma melhoria para que você possa ter seu sustento e a criança o seu direito garantido. No caso da necessidade de um acolhimento de um menor que não tenha um outro familiar, como você disse, uma avó, uma madrinha, enfim, algum tio, para onde essa criança é encaminhada naquele momento do flagrante ali? Hoje, São José do Rio Preto tem uma casa de passagem, né, que a gente fala. Essa casa de passagem, ela funciona 24 horas. Posteriormente, tem outras casas-abrigos, que é regularizada hoje pelo programa TEIA, que é vinculado ao município, e que é uma OSC, né? E a gente leva para essa casa de passagem. A gente fala assim que as primeiras 24 horas é o conselho que vai fazer aquele acolhimento, se vai localizar outro familiar ou não, se vai manter ou não no acolhimento. Após isso, já encaminha para o judiciário, mas é nessa casa de passagem que eles ficam. É segredo, né? A gente não pode revelar, porque por questão de segurança as crianças mesmo, e sigilo. É igual a casa-abrigo de mulheres vítimas, viu? Ninguém sabe onde é. O TEIA ainda existe, aquele que famílias se voluntariam para aquela família receber? Como é que funciona esse programa? Existe, é um programa bem bacana, família acolhedora, família acolhedora, mães sociais, né? Então ele é justamente um programa que a tentativa do poder público com esses programas é evitar ao máximo dar um ar de uma coisa de não normalidade para esse jovem que já foi vítima de violência. Então você imagina, um menininho de 10 anos, o que ele sabe do mundo? E aí de repente você tira ele e bota num lugar que não parece nem uma casa, não tem nem ares de celular, né? Um alojamento. Qual que é o crime que essa criança cometeu para ela estar nisso? Então o ECA, ele trouxe muitos avanços nisso, porque quem é mais antigo vai lembrar a imagem, a figura dos reformatórios, né? Então bota todo mundo num lugar que parece que ele cometeu um crime. E não, ele foi vítima. Os orfanatos, né? Os orfanatos. Então ele é uma evolução para humanizar o período que esse jovem vai ter que ficar afastado do convívio familiar, que seja mais humanizado e o menos traumatizante possível. Eu queria saber se vocês têm dados, o número, desde quando que vocês estão como conselheiro? Foi agora? O mandato nosso é do dia 10 de janeiro de 2024. Então já está 1 ano e meio, né, que a gente está. E são 4 anos. São 4 anos. São 4 anos de mandato. Isso. Nesse mandato, nós já recebemos cada conselheiro em torno de 640 casos novos. Fora conselheiro? Durante 1 ano e meio. Esse último mês de maio, nós fizemos levantamento, nós tivemos 175 casos. Dá em média 35 casos só no mês de maio por conselheiro. De casos novos do Conselho Tutelar Sul. Nós não levantamos do Conselho Norte. Então, isso daqui é só da região sul mesmo, né? E fora que o plantonista recebe todas as ligações, casos já recorrentes que não são casos novos, famílias que já são acompanhadas. Então, assim, humanamente falando, é impossível. Quem recebe 35 casos novos no mês, que tem 30 dias, que você tem que fazer plantão, né? 24 horas, temos os direitos a folgas. Mais de um caso por dia aí. Muito mais. Aí você tem que atender a família, você tem que encaminhar, fazer os encaminhamentos, quando realizar os ofícios. Quando não acontecem os casos pontuais, emergenciais, que o conselheiro tem que parar do que está fazendo para ir atender, né? Quando acontece algum caso específico, né? Vocês, apesar de ser só 5 conselheiros por conselho, é 7 dias por semana, 24 horas por dia. Sempre Vou até pedir para o Zat colocar os telefones aí na tela, que o telefone do Conselho Tutelar Norte é o 3222-2818 e o celular que é só para plantão, né? Após as 5 horas da tarde, que é o 99608-0407.
Então, horário comercial é o fixo e plantão após as 17 horas, qualquer horário, 4 horas da manhã teve um problema, tem algum pode problema, ligar. vai resolver. Assim, é raro, às vezes acontece no horário de plantão a gente tem um veículo só. Então, eu acho que o que a Fernanda falou no começo é importante o pessoal entender. A emergência, a urgência de assim, resolver o problema na hora, porque está em crime, quando tá pegando fogo, você liga pro bombeiro, você não vai ligar pra ambulância que vai precisar pegar as crianças, você liga pro bombeiro, e o bombeiro vai acionar a ambulância para levar os feridos. Acho que nessa analogia é meio que isso, né, Fernanda? Aconteceu um crime flagrante, polícia, a polícia é o bombeiro, precisa cuidar de quem tá lá, precisa chamar a ambulância, aí entra o papel do conselheiro tutelar. Só passar o telefone do Sul, ó, o 3236-2862, que tá errado, é 3222-1082, e o celular, que é o 996080514. Então, só repetindo aí pra gente corrigir essa 3222-1082, o Conselho Tutelar Sul. Qual a estrutura de vocês? Cada conselho tem um carro? Como é que funciona? Não, hoje nós temos, durante o dia, né, no horário comercial, nós temos um motorista, um carro nosso do conselho, e esse motorista que nos auxilia, entregando as notificações para as famílias, levando a gente quando precisa. Então, cada conselho tem um motorista para estar realizando esse trabalho, né? E no período noturno é um para os dois. Eu fiquei assustado com o número de ocorrências que vocês falaram, 600 casos. 1 ano e meio. Em um Isso ano nesse e meio mandato. por conselheiro. Por conselheiro. Lembrando assim... Só do Sul, isso. Só do Sul. Assim, quase 3 mil casos aí. E esses casos tem muitos deles que são demandas falsas, né? Que a gente fala que às vezes chega até nós como uma comunicação, mas que não seria atuação do conselho, como uma questão de guarda, briga familiar que está discutindo guarda, não é o conselho que vai estar atuando, é o judiciário. Sim. Só que a gente tem que receber... Mesmo assim, vocês são acionados, né? A gente é acionado, só que a gente recebe. E nesse recebimento a gente tem que ver se a gente vai arquivar, o que a gente vai fazer, se vai encaminhar ou não. E gera tempo, gera trabalho pra gente, né? Exato. Sem dúvida. E nesses casos, Alexandre, muitas vezes são famílias que, assim, você tem um problema hoje. Você acionou o serviço, você fez medidas fortes, resolveu o problema. Nada garante, principalmente quando são questões de famílias com problemas de adictos, de viciados, de que daqui 2, 3 anos esses problemas não retornem. Então, o conselheiro, ele tem um papel muito importante, que é o de ponderar. Ele tem que ver o seguinte, olha, eu tenho um caso de uma mãe que sistematicamente ela fez violações de direito com os filhos delas. Eu, logo no começo, peguei uma mãe que estava no 10º filho, usuária de droga, amamentando, que causa risco de vida para o bebê, então precisava de uma ação rápida. Quando eu fui ler o prontuário, eu falei, olha, os outros 9 filhos não foi ela que criou. Esse neném tem uma oportunidade de ser adotado. Essa mãe, infelizmente, são mais de 20 anos de trabalho de recuperação. Então, eu fiz o meu máximo para mostrar para o judiciário, e felizmente tivemos bons resultados, de que assim, a gente tem que ser humano e tentar sempre resgatar a família. Mas a gente também não pode insistir no erro colocando uma criança, um bebê, na linha de tiro de que isso, se der errado, vai acontecer. Então, o conselheiro, ele é aquele cara que pondera, ele olha, por isso que nós somos eleitos, nós somos a voz da sociedade. A gente pondera sobre o conjunto para ver quais medidas nós vamos encaminhar e pedir medidas para o judiciário. Então, é muito importante, porque em várias situações a gente consegue resolver e fica resolvido para o resto da vida, a gente resolveu um problema crônico de uma família, e em outros a gente precisa de uma atenção constante. E aí o que acaba acontecendo? Como a Fernanda falou, a gente pegou tudo isso novo de caso. O ideal seria a gente conseguir fazer um acompanhamento ativo desses casos, mas como nós estamos sobrecarregados, nós estamos em 10 fazendo o trabalho que 25 teriam que fazer, por óbvio que a gente acaba não dando conta, acaba tendo que priorizar o que é mais urgente, e é como eu sempre falo, de urgência em urgência, sempre que você vai só resolver urgência,
aquele menininho que foi passando, estava quietinho, por vários outros pequenos traumas que não eram urgentes, a hora que ele tiver adulto, acaba descarregando todo esse sentimento, acaba se envolvendo com drogas, com crime organizado. Então, o apelo que a gente está fazendo por essa criação de mais 2 conselhos é um apelo para o agora, mas é também um apelo que vai refletir na Rio Preto do futuro. Hoje, eu não sei te dizer com certeza o número, mas os moradores de rua, que está toda essa polêmica do Centro Pop e tal, quantos deles não foram crianças que há 20 anos atrás, se tivessem sido acompanhadas, dado oportunidades, eu vi o prefeito falar que 48% deles têm problemas psíquicos, quantos deles, se tivessem sido acompanhados na infância, não estariam nas ruas hoje, né? E como que vai ser daqui 20 anos? Então, esse nosso pedido de socorro é para conscientizar que, além da importância do trabalho que a gente realiza e salva vidas no dia de hoje, a gente evita problemas sociais no futuro, que não vai ser eu ou a Fernanda, vão ser nossos filhos, nossos netos que vão ter que lidar, e a gente está num efeito bola de neve. A sociedade, os vereadores, o prefeito, eles têm o poder de fazer essa bola de neve parar de rodar e ir aumentando, e vamos trabalhar ela. Vamos falar um pouco disso então, Breno, porque como eu disse na abertura, os vereadores chegaram a aprovar uma emenda ao orçamento desse ano, R$1.700.000 para a criação de pelo menos mais 2 conselhos tutelares em Rio Preto. A emenda foi vetada pelo Executivo e agora aguarda a análise dos vereadores. Teve até na pauta da última sessão, foi pedido um adiamento aí para que seja debatido, chegar aí tentar chegar a um entendimento executivo, legislativo. Mas vamos lá, Rio Preto, 500.000 habitantes, 2 conselhos tutelares, 10 conselheiros. Não é suficiente, né? É o que você disse, é trocar o pneu com o carro em movimento, é apagar incêndio atrás de incêndio, e não dá tempo de fazer o trabalho social de acompanhamento, acolhimento, que seria o ideal, né? Exato, Alexandre. Assim, a gente sabe que sempre que a gente vai falar de orçamento público, a gente sabe que é muito delicado, porque as demandas são muito grandes. A gente teve com o prefeito, vou até deixar para essa parte, como foi essa construção de diálogo com o poder público para a Fernanda falar, porque teve junto em todos os momentos, inclusive foi uma das articuladoras, aí o presidente da Câmara nos recebeu muito bem. Mas qual que está sendo a urgência hoje? A gente entende que a comunicação da prefeitura é importante, inserção de comerciais e tal. Só que essa questão do conselho, ela está gravíssima. O Jornal Diário da Região, ele pôs bem recente que aumentou 125% de um ano para outro as denúncias no Disque 100. Sabe o que isso significa? Que do ano que a gente entrou para cá, o que era normal de entrada aumentou em 125%. Isso de um canal. Mais que dobrou, né? Exato. Ou seja, como é que vão ser os próximos anos? Nós sentimos isso só pelo último mês de maio, que nós recebemos 175. Denúncias. Denúncias. Ou seja, não sei se é denúncia. É notificação, denúncia. Porque o conselho, como ele garante o anonimato, antes as pessoas tinham muito medo. Tem vizinho que às vezes fala, pô, eu tenho medo desse pai. Pode ligar no conselho, pode fazer uma denúncia anônima, pode ligar no Disque 100. Só que aí a questão de urgência é o seguinte, se você está aumentando tanto a demanda, porque a população está mais ciente dos seus deveres, porque é dever de todos, Alexandre, cuidar de uma criança. Você não pode ver o filho do teu vizinho sendo espancado e você não ter a humanidade de pelo menos avisar as autoridades competentes. Só que aí o que acontece? Vem essa avalanche de aumento e a gente não tem uma estrutura capaz. E o conselho, ele é o elo de todo mundo. Quando entra um adolescente que se automutilou ou tentou suicídio na rede de saúde, eles avisam para o conselho. Você fala, pô, mas por quê? Ele foi atendido no médico para a gente poder conversar com os pais, tentar entender o que está acontecendo com esse menor. Muitas vezes ele atentou contra a própria vida, mas os pais eram negligentes no acompanhamento psicológico. Essa criança tinha uma depressão. Quem que vai cuidar, quem que vai responsabilizar os pais é o conselho. Evadiu da escola, quem que vai
chamar os pais e falar, olha, teu filho tem direito de estudar, é sua obrigação, é o conselho. Quem que vai na assistência social ter sinais de negligência, a criança andando suja por aí? É o conselho. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E aí a gente está tentando esse diálogo e fomos muito bem recebidos pelo Legislativo de que, assim, nós entendemos que é importante a comunicação para qualquer governo, mas entre você ter essa verba a mais de 1.700.000 para poder fazer propaganda, para anunciar na TV, para divulgar, às vezes, programas benéficos para a própria população, ou você resolver essa endemia de violência que nós estamos vivendo, eu acredito que a população prefere, entre gastar esse dinheiro com a comunicação ou com o conselho, preferem com o conselho. Rede social é bolha, a gente sabe, mas teve uma enquete de uma página famosa ali, que soltou, já foram 800 pessoas de Rio Preto que votaram e 85 delas se manifestaram pro conselho. Apesar de, por muita falta de informação, o conselho ser mal visto, que às vezes tem gente sempre que fala que nunca faz nada, é porque não vê os bastidores, não faz até demais. Não sabe as atribuições, né? Falar para tirar filho, ou meu filho punir, né, ou senão assim, meu filho tá dando muito trabalho na escola, ou a própria escola reclama de rebeldia. Nem sempre a atuação do conselho, o conselho vai atuar, mas essa escola, ela tem que articular, ela tem que ter um projeto, né, de reestruturação desses adolescentes, junto com a família. E o conselho é esgotar essas alternativas para ser comunicado, e nem sempre é assim que acontece. Só para contextualizar o que o Breno falou, ele falou de comunicação, propaganda, isso porque a emenda aprovada pelos vereadores tira 1.700.000 do orçamento da Secretaria de Comunicação e destina para a criação dos 2 conselhos, que ressaltar a importância do que ele falou, porque a criação de mais conselhos hoje pode evitar um morador de rua ou moradores de rua no futuro, que é o que a gente está vendo hoje, como o Breno disse, se talvez há 20, 30 anos houvesse um cuidado melhor com os menores, a gente não teria esse problema social gravíssimo que a gente está tendo hoje envolvendo pessoas em situação de rua. Claro que não só isso, mas poderia, que tivesse tirado já cumpriria seu papel. Queria que a Fernanda falasse dessa articulação, como é que está, vereadores, conselheiros, executivo, em torno do veto, que pode ser que venha aí nas próximas sessões para ser analisado. E também queria, não sei, dar tempo desse veto, se ele for derrubado, ser executado no orçamento desse ano, que eu acho que esse é um dos impasses aí que está pegando, porque o orçamento, estamos na metade do ano, o orçamento está em execução já, uma mudança, de repente, aí, uma guinada nesse momento, talvez seja impraticável. Desde o início dessa nova gestão, nós sempre fomos bem recebidos, né? Eu tenho, sim, uma boa relacionamento com o presidente da Câmara, sempre nos recebeu tanto o Conselho Sul como o Conselho Norte, sempre se dispôs a nos ajudar, por entender também a demanda e a necessidade, né, na defesa das crianças e dos adolescentes também. Articulamos junto uma reunião com o prefeito, que também nos recebeu muito bem, foi muito solícito conosco e também se comprometeu, né, na criação desses novos conselhos até o final do mandato, por conta dessa questão orçamentária. Herdou, sim, né, um orçamento de outra gestão. Então, assim, nós, enquanto conselho, estávamos cientes, né, da criação a partir do próximo ano. Mas vindo, né, essa emenda do vereador João Paulo Rilo, que também está sendo também muito solícito conosco, como todos os vereadores, está sendo muito receptivos a essa necessidade, está vendo essa necessidade. Porque o Conselho Tutelar de São José do Rio Preto, há 35 anos, quando ele foi instituído, ele já foi criado com 2 conselhos. Então, há 35 anos de existência, não foram criados mais. Então, acreditamos, né, que a nova criação vai ser um marco tanto para o município como para a gestão também, né, dessa criação de mais 2 conselheiros. Bom, há 30 anos, Rio Preto devia ter 150 mil habitantes. E já foram criados com 2 conselhos naquela época, né? A ficha, a ficha do ônibus era laranja. Olha como a sociedade mudou e o conselho não. Sim, então assim, o prefeito nos recebeu muito bem e a gente está, né, acreditando, confiante. Vamos aguardar o que vai acontecer aí, né? Até sobre essa emenda, né, fala assim, olha,
realmente a gente entende, realmente teve... Eu sempre acho, Alexandre, que assim, orçamento e política andam juntos. O nosso papel enquanto conselheiro é puxar para o nosso lado e fazer o alerta do porquê que a gente está precisando, e o prefeito define as prioridades. Realmente a gente teve essa possibilidade de abertura. Vamos, nas próximas 2 semanas, tentar diálogo individualizado com cada vereador, até para ver se eles têm perguntas para nos fazer. E é bom deixar claro, Alexandre, que quando a gente fala de aumento de verba, esta não é uma pauta para aumento de salário de conselheiro. Essa não é uma pauta para aumento de benefício. Mas que é merecido também. Também. Alguém que trabalha 7 dias por semana, 24 horas, tem que ser bem remunerado. A gente não está nem brigando por questão salarial ou de carreira. Nós, por exemplo, não temos vale alimentação. A gente não está brigando para benefício pessoal. Ter mais 10 conselheiros não impacta financeiramente na vida de nenhum de nós. Mas no serviço, inclusive, nós levamos uma proposta para o prefeito que é o contrário, que se ele aceitar, e foi proposta nossa, se ele aceitar, a gente propôs para o prefeito assim: prefeito, para diminuir o custo do aumento dos conselhos tutelares, nós 10 estamos dispostos a aloca mais um conselho em cada unidade. É isso que eu ia Põe perguntar, uma paredezinha de drywall. A minha sala não é muito grande, mas divide ela no meio. Eu prefiro ter mais uma pessoa olhando pela criança, pelo adolescente, do que eu ter uma sala só para mim. Então, assim, o conselho tutelar, além de não estar brigando por benefício para ele, sim, para a cidade, nós estamos, inclusive, nos disponibilizando para diminuir, para ficar mais difícil o nosso dia a dia em termos de espaço, de estrutura física mesmo, mas que isso resulte em ter uma outra pessoa olhando isso. E você perguntou da execução. Eu acho que é possível executar, sabe por quê? Já tem uma lista de quem não foi eleito, não estava entre os 10 primeiros. Que são suplentes, São suplentes. Então já existe uma lista de suplentes. É possível hoje chamar esses suplentes e já começar a capacitar. E mesmo que ainda esse ano eles aloquem, que não seja nas sedes do conselho, sejam em outros equipamentos como CRAS e tal, já vai dar uma vivência para esse conselheiro, para que no ano que vem ele já esteja a todo vapor no quesito atendimento e entendimento de como funciona a rede. É até isso que eu ia perguntar, porque quando se fala criar o conselho tutelar, mas o que significa na prática? Precisa ter um espaço físico, claro, para as pessoas trabalharem, um telefone, um carro e as pessoas. Computadores, impressora. A única coisa que a gente tem que sempre lembrar é que o atendimento, como o intuito é a proteção, então os conselheiros têm que ter salas individualizadas para a mesma criança ou atendido ter a privacidade de relatar a situação. Então, a proposta seria dividir com paredes, né? Ou até mesmo um outro prédio que centralizasse todos os conselhos também. Seria o ideal. Também seria uma proposta também, né? Então, seria... Que não é muita coisa, né? Não. Gasta-se Não é tanto muito. dinheiro aí com tanta coisa. Eu fiz um levantamento, na verdade, esse é um dado da própria Secretaria de Assistência Social. Nesse presente ano 2025... você pegando os gastos com salário, 13º, férias e o suplente, porque diferente da gente, a pessoa normal ela sai de férias, não entra outra para trabalhar, divide o trabalho entre os outros. No conselho tutelar nunca pode ter menos do que 5 conselheiros, então um suplente é chamado e ele recebe por aquele mês. Somando todo o gasto de pessoal, é 1.163.000 que se gasta, né, para manter. Então, é um gasto muito pequeno em que, se ele for feito... Eu fiz um levantamento das cidades do estado de São Paulo com mais de 140.000 habitantes. Porque se for pegar cidadezinha pequenininha, chega a ser injusto comparar. Peguei cidade grande. Mas toda cidade tem que ter... Pelo menos um conselho. A lei obriga um. Todo lei município, federal, né? lei Independente todo município. Tem o município 1.000 habitantes. Tem 3.000 habitantes, vai ter 5 conselheiros. Então, chega a ser... Então, assim, eu não estou fazendo uma crítica injusta de falar que, assim, nossa, Tanabi tem 5 conselheiros e o Preto tem 10. Tanabi tem 5 porque a lei obriga a ter pelo menos 5.
eu quis ver municípios grandes, né? Então, acima de 140 mil habitantes. Nós, infelizmente, somos o 5º pior município na relação conselheiro por habitante. Hoje, a gente tem um conselheiro para cada 50 mil habitantes. Nós temos mais de 100 mil crianças e adolescentes. Então, e como tudo que envolve, às vezes até informativo, falou na palavra criança ou adolescente, eles reportam ao conselho e alguém tem que fazer alguma coisa. Então, a nossa proposta para isso, o nosso entendimento de que é necessário, se o prefeito, se a Câmara derrubar esse veto e o prefeito fizer as articulações necessárias, a gente sai de uma das piores cidades do estado e passa a ser uma das melhores. A gente vai ter uma relação melhor do que Sorocaba, melhor do que Araraquara. Tem cidades na nossa região como Araraquara que eles é um conselheiro tutelar para cada 25 mil habitantes. Araraquara é logo ali. São Carlos, por exemplo, também é uma cidade muito grande, 250 mil habitantes. Lá, eles têm 3 conselhos. Cada conselheiro responde a 17 mil. Então, a gente não está nem querendo competir com São Carlos, que é uma referência nacional. A gente quer estar no mínimo de civilidade junto com grandes cidades da nossa região. E cumprir o que diz o ECA, né? Um conselho para cada 100 mil habitantes. Na verdade, 2 ainda é pouco, né? Na verdade, é uma recomendação da resolução do CONANDA. Não está no ECA. Não está no ECA, tá, desculpa. Se tivesse, tinha que ter. Se tivesse, tinha que cumprir. Né? Então, a recomendação do CONANDA. É um conselho a cada 100 mil habitantes. Rio Preto deveria ter 5 conselhos. Gente, eu conversei com os conselheiros tutelares Breno Aragon e a Fernanda Carolina Zig. Alexandre, só para falar dos canais de denúncia, né, para quem tem interesse, né, visualizar alguma situação de violação de direito de criança. Eu ia passar os telefones novamente, mas... Nós recebemos tanto por e-mail, né, depois a gente pode estar disponibilizando para vocês também, porque é um e-mail um pouquinho comprido, é conselhotutelarsul@riopreto.sp.gov.br. Não, então já fala, porque daí a gente insere aqui Então conselhotutelarsul@riopreto.sp.gov.br ou conselhotutelarnorte@riopreto.sp.gov.br pelos telefones, né, que já foram passados. Vamos passar de novo os telefones aí. Tá na tela aí os telefones. Bom, e... de cor eu não lembro ainda. Eu só tenho o do aqui, sul, do norte 3232-2818, o horário comercial, e 99608-0407, o plantão. E o sul, 3222-1082, horário comercial, das 8 às 5 da tarde, e 99608-0514. Isso. Também pode ser realizado via Disque 100, né? Pode realizar pelo Disque 100, e qualquer rede pública pode receber uma denúncia. UBS, hospitais, escolas, eles têm a obrigação de nos comunicar, tá? Então, visualizou alguma situação, delegacia, própria vara da infância também pode estar sendo procurada para realizar a denúncia. Muito bom, gente. Quero agradecer o Breno Aragon e a Fernanda Zig, conselheiros tutelares, falando aqui não só do papel do conselho, do trabalho deles, mas também aí dessa luta pela criação de mais 2 conselhos em Rio Preto. Obrigado, parabéns pelo trabalho e boa sorte na caminhada aí. Muito obrigada, Alexandre. É isso aí, gente. E nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com a deputada estadual Beth Saão. Para quem não sabe, as deputadas mulheres da Assembleia Legislativa no último final de semana receberam e-mails com ameaça de morte, de que vão ser estupradas, e o caso muito sério aí que está mobilizando a Assembleia, mas a gente conversa com a deputada depois desse breve intervalo. Vamos testar os conhecimentos sobre a Câmara Municipal? Qual o tempo regular da sessão extraordinária da Câmara? A. 1 hora. B. 4 horas. C. 2 horas. Tempo.
Opção correta, B. A sessão extraordinária da Câmara terá duração máxima de 4 horas, mas pode ser prorrogada. Ok, pessoal, estamos de volta com o X da Questão ao vivo aqui pela TV Câmara. Bom, e agora, gente, olha só, todo mundo deve estar acompanhando aí o episódio em que as 24 deputadas estaduais de São Paulo receberam um e-mail com ameaças de morte e estupro no último final de semana. As polícias civil e federal já foram acionadas e a Assembleia Legislativa reforçou a segurança das parlamentares. Mas sobre isso, para entender direitinho esse episódio lamentável, converso agora com a deputada estadual Beth Saão, a deputada que é de Catanduva e uma das que recebeu esse e-mail intimidatório. Inclusive, foi a deputada que oficiou a Polícia Federal, que já entrou no caso por meio do seu setor de crimes cibernéticos. Deputada, obrigado por nos atender aí. Eu sei que a senhora está no meio de uma agenda, mas vamos lá, deputada, conta essa história para a gente, como que a senhora recebeu esse e-mail, como que está a situação aí na Assembleia. Obrigado, viu? Primeiro, agradecer pela oportunidade aqui, cumprimentar você, Alessandro. Faz tempo que a gente não se fala, né? Pena que é numa situação tão complicada quanto esta, né? Que nos provoca receios, medos e nos deixa bastante indignadas, né? Porque nós mulheres, né? Por que a gente, enquanto mulheres, temos sido recebido essa carga de violência política de gênero? E isso tem sido muito forte nos últimos anos, infelizmente. E aumenta, né? E aumenta. Quer dizer, quando uma pessoa tem a ousadia de fazer uma denúncia dessa, uma ameaça dessa, desculpe-me, né? Uma ameaça contundente, que dá nome e sobrenome, e diz que vai entrar lá, que vai nos estuprar, que vai nos matar, é claro que isso provoca um susto imediatamente, mas ao mesmo tempo uma reação nossa. Nós criamos um grupo na hora ali e já começamos a tratar das alternativas que a gente queria, né? E solicitamos a reunião com o presidente da casa e já imediatamente já foi acionada. Nós temos uma delegacia dentro da Assembleia, né? Na verdade, tem um batalhão da Polícia Militar e tem uma delegacia, né? Comandada por um delegado da Polícia Civil. E porque, afinal de contas, na Assembleia, para você ter uma ideia, entram por dia ali a média de 1.500 pessoas de fora. Além disso, você tem todos os servidores que atuam ali, que trabalham diariamente. É uma estrutura grande, é a maior Assembleia Legislativa da América Latina. Então, a reunião foi muito... O presidente André do Prado foi rápido também, ele nos atendeu muito prontamente e colocou toda uma estrutura à disposição, mas a gente precisa de mais, né? Então, nós sugerimos que fosse aumentado não a distribuição dos policiais pela casa, não aumentado o efetivo, mas fazê-lo com quê? Porque os gabinetes tem gabinetes que são muito isolados, e é grande a Assembleia. Às vezes você não sabe o que está acontecendo num gabinete, porque o outro são duas alas, né? Tem a ala mais antiga e tem a ala mais nova, que foi construída mais recentemente. Então, tudo isso e sempre a Assembleia foi um espaço que as pessoas tiveram acesso e continuam tendo, e eu defendo que elas continuem tendo, porque, afinal de contas, é um lugar onde é a casa do povo também, as pessoas têm direito a entrar, a levar adiante suas demandas, a participarem Eu fiz 2 audiências públicas neste mês, cada uma delas teve a média de 350 a 400 pessoas, então essas pessoas têm que entrar na Assembleia. Sim. Então você precisa ter agilidade na condução dessas pessoas, mas ao mesmo tempo precisa ter cuidados. E hoje, eu nem sabia disso, mas me disseram que alguns tipos de armas não são
fáceis de serem detectadas pelos detectores de metais, porque hoje a casa tem detectores de metais. Isso até que eu ia perguntar para a senhora, como que é o acesso à Assembleia, se a pessoa tem que se identificar, cadastrar, passar por detector de metais. Eu falo porque aqui na Câmara de Rio Preto nem se compara em termos de estrutura e tamanho, mas as pessoas têm que se identificar, têm que passar pelo detector de metais. Tem esse controle na Assembleia? Controle, sim. Nas entradas do público, né, só não tem na entrada de deputados. Claro. Nós temos uma entrada que é restrita a nós, né? Mas na entrada do público tem detectores de metais, tem seguranças contratados, né, terceirizados, mas também tem a Polícia Militar. Né? Em todas as entradas da casa, sempre vai ter policiais ali. Né, mas a gente também pediu mais câmeras, né, porque o número de câmeras existe, mas a gente precisa de mais câmeras, e inclusive foi nos oferecido várias colocaram à disposição da gente, se for o caso, de escolta, de carro blindado, essas coisas todas. Né, e eu não fiz nenhum tipo de solicitação dessa, porque eu acredito e eu espero que as investigações conduzam ao culpado ou aos culpados, né, e que sejam responsabilizados de acordo com aquilo que a lei estabelece. Mas que isso seja feito de forma séria e rigorosa, né, bastante enérgica, porque não dá para ficar impune. Porque se a moda pega, isso é muito complicado. E eu tive uma iniciativa, eu disse para as minhas colegas que eu achava que a gente também deveria acionar a Polícia Federal. E assim eu fiz, né? Eu tenho um conhecimento lá no Ministério da Justiça, tem uma Secretaria Nacional que cuida, eu já tive um problema uma vez, e eles cuidaram um pouco de acompanhar, que é a Secretaria Nacional para Crimes Virtuais, né? E o pessoal muito competente ali também. E aí eu acionei, conversei pessoalmente com a ex-secretária, ela já saiu, ela está, na verdade, desenvolvendo esse trabalho brilhantemente que ela faz, porque é especialista nisso no TSE, mas o Ministério da Justiça continua. E eles ligaram para a Polícia Federal e o diretor para essa área de crimes virtuais entrou em contato conosco, eu mandei o conteúdo da denúncia, e eles já imediatamente já abriram um processo. Né? Então, a gente está aguardando que a evolução dessa investigação, tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Federal, e estamos acompanhando isso e aguardando um resultado, que a gente espera que seja a apresentação dos culpados. Agora, tem uma discussão, tem várias discussões aí de fundo que a gente precisa começar a tratar isso com muito mais rigor e com muito mais cuidado, que é a regulamentação das redes sociais, porque ali não pode ser lugar de onde as pessoas podem falar aquilo que elas querem e fazer aquilo que elas querem. Tem um tal de Deep Web, né? Que é um lugar onde tudo de ruim acontece. Né? Então é preciso monitorar isso, é preciso controlar, não é possível. Né? Nós vamos estar preparando também aí para o próximo mês, não o mês de julho, mas o mês de agosto, um evento para tratar disso com relação a crianças e adolescentes, porque eu tenho uma pauta já de muitos anos de trabalho voltado para esse segmento. E a gente está vendo que isso aumentou muito entre crianças e adolescentes, levando inclusive crianças ao suicídio, né? Os abusos, a pedofilia nas redes, né? A pressão, tudo isso. Então, nós temos que discutir isso como gente grande, né? Tudo bem que essa regulamentação não nos compete enquanto deputados estaduais, mas a gente pode muito bem, né, pressionar, né, e fazer algumas ações que levem a esse debate, que ele ocorra do ponto de vista nacional, que sensibilize as autoridades e que a gente tenha isso na prática, né? Para evitar esse tipo de coisa que está acontecendo conosco aqui, que nós estamos vivendo na pele. Inclusive, nesse momento, está em julgamento no Supremo a constitucionalidade de alguns artigos lá do Marco Regulatório da Internet, artigos que isentam
as big techs, né, enfim, as donas das redes sociais, isentam elas de responsabilidade em caso de crimes. Então, esses artigos, dispositivos foram questionados e, pelo jeito, os ministros vão derrubar essa isenção para responsabilizar também as big techs aí por crimes de ódio, de discriminação, incentivo à automutilação e tudo que tem acontecido aí nas redes sociais, né, deputada? E isso tem que ser feito, e sem demérito da liberdade de expressão. Ela tem que ser preservada, mas a liberdade de expressão também precisa ter limites. Sim, né? sim. Quando você se expressa ameaçando alguém, quando você se expressa incentivando alguém a cometer abusos, a levar até uma pessoa ao suicídio, né? Isso já não é mais liberdade de expressão, isso é crime. Isso tem nome, é crime. Ameaçar a deputada de morte, de estupro, não é liberdade de expressão, né, deputada? É crime, né? Então a gente precisa dar um basta nisso. E a outra questão é trabalhar com esse machismo estrutural que nós temos, né? Que leva a essas práticas, que a gente luta há muitos anos já para poder eliminar porque isso é que dá o gás para esses comportamentos, né? Se a gente não tivesse essa cultura, se a gente não tivesse isso estruturalmente arraigado na nossa sociedade, certamente as mulheres não seriam ameaçadas, né? Sem dúvida. Ela é o gatilho para que isso aconteça. Então, isso também nós temos que combater com políticas públicas, né? E é isso que a gente tem dito. Não é possível que a Secretaria Estadual da Mulher tem um mísero orçamento de 24 milhões e empenhou 900 mil, né? Então, quer dizer, o orçamento já é muito pequeno e a efetividade desse orçamento é praticamente inexistente. Então, nós temos que trabalhar isso na sociedade, trabalhar isso nos governos, né? É preciso ter mais recursos para implementar políticas públicas, seja na educação, trabalhar com essa questão da igualdade de gêneros, né, que já foi exposto lá atrás e foi, infelizmente, derrubado, né, porque senão a gente vai continuar recebendo ameaças e vai continuar vendo mulheres sendo mortas, né, apenas pelo fato de serem mulheres. E isso é preciso dar um basta nisso, Alessandro. E vocês, na imprensa, têm um papel muito importante, porque vocês ajudam a disseminar essas informações e, ao mesmo tempo, a compor uma ideia, né, na sociedade que é preciso combater e fazer esse enfrentamento. Sem dúvida. É inadmissível a quantidade de casos aí de feminicídio, tentativas de feminicídio contra mulheres. Deputada, voltando à questão do e-mail, eu não sei se a senhora tem na mão aí, o endereço desse e-mail, ele é do Brasil, ele é de fora? Como que a pessoa, como a pessoa se identifica aí no e-mail? Então, ele deu o nome dele, eu não me lembro agora, desculpe, depois eu posso até te mandar. Ele deu o nome, o sobrenome, o CPF dele. Aí ele foi chamado, claro, ele foi conduzido à delegacia, né? Só que a hora que ele chegou na delegacia, ele negou tudo. Ele disse que usaram o nome dele. Ninguém acreditou muito nessa história. Mas como ele negou, o delegado acabou soltando ele, né? Não tinha motivos, entre aspas, para poder deixá-lo numa prisão preventiva, alguma coisa nesse tipo, né? A pessoa então se identificou, tal. Se identificou, foi chamado, já foi ouvido e negou. Agora, né? E foi solto. Então, a gente não gostou muito dessa condução do processo. Mas, de qualquer modo, é preciso aguardar também. Nós não podemos fazer uma inferência, né, ou fazer uma acusação se a polícia ainda não chegou a essas conclusões. Então, é preciso que a polícia entenda que ele é um grande suspeito. Mas é estranho a pessoa ameaçar alguém de morte e estupro, se identificar e pôr o CPF, né? Vamos aguardar aí a quebra do sigilo telemático, IP e tal, para ver de onde realmente partiu esse e-mail.
Deputada, acho que é isso. Nossa solidariedade aí a todas as deputadas da Assembleia e que a Polícia Civil e Federal cheguem de fato ao verdadeiro, ou se é esse mesmo, cheguem de fato ao verdadeiro autor dessas ameaças. Eu quero agradecer a senhora e colocar aqui a TV Câmara à disposição quando a senhora estiver em Rio Preto para vir pessoalmente aqui para a gente falar de todos os temas envolvendo o seu mandato e tudo mais, viu, deputada? Eu agradeço, pode falar aí o que a senhora quiser para a gente encerrar aqui. Agradeço pela solidariedade, lembrando a você que tanto o computador quanto o celular desse principal suspeito foram apreendidos também pela polícia para fazer a perícia necessária para ver se encontram elementos ali que possam, de fato, responsabilizá-lo por este crime. E agradecer a você pela solidariedade, né, a toda a direção da TV Câmara, e com certeza a gente vai se falar, e eu espero que num outro momento com notícias melhores do que esta. Muito obrigada e um bom dia a você. Falar de coisas boas. Obrigado aí a deputada Beth Saão, falando diretamente de São Paulo, encontrou um tempinho aí entre a agenda dela, deu certo para participar aqui com a gente e vamos aguardar o desfecho dessas investigações. Bom, é isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e depois ao longo da nossa programação. Mas desde já está disponível nas nossas redes sociais, está lá no YouTube, no Facebook. Visite nossas páginas, curta, compartilhe nossas redes sociais. Sempre lembrando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, entrevista, reportagem, o que você quiser. O nosso número está aí na tela e as informações aqui da Câmara Municipal você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br. É isso aí, gente. O programa de hoje teve os trabalhos técnicos dos cinegrafistas Wagner Bueno e Eude Russo, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio e outras coisinhas mais do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente!